Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, aqui professora Patrícia Manzato, passando por um vídeo breve sobre as retificações que aconteceram no concurso da Câmara dos Deputados, tá bom? Foram pequenas alterações, mas a gente precisa aí falar sobre elas. Em geral, nos 4 editais a gente teve alterações na questão ali de candidatos PCD, né, pessoas com deficiência, e também nos candidatos negros. Na verdade, algumas observações, né, ali sobre a inscrição e sobre o cadastro de reserva, né? Antes o cadastro de reserva ele tinha vindo específico e geral, agora eles destrincharam o cadastro de reservas em ampla concorrência, PCD e cotas, pessoas negras ou pardas, tá bom? Agora eu vou falar rapidinho sobre cada um deles. Então, o edital número 1, né, que traz o cargo de contador técnico em material e patrimônio e informática, traz uma alteração importante na questão da informática legislativa, tá? Então, teve uma alteração ali de conteúdo, no conteúdo programático de arquitetura de sistemas de informação e segurança cibernética e da informação, tá bom? Foram pequenas alterações ali, por exemplo, na parte de segurança, os ISOs, e na parte de arquitetura, eles diminuíram um pouquinho, tá bom? No edital 2, que é o edital das áreas de saúde, a gente teve ali uma alteração, então, em relação aos PCDs e pardos, mas a gente teve aqui uma alteração também na parte de conteúdo programático para médico, área em emergência e médico área psiquiatria, tá bom? Foram também áreas pontuais, bem como para o cargo, os requisitos de formação para o cargo de auditoria médica, tá? Eles ampliaram um pouquinho esse rol ali de critérios, tá bom? No edital 3, aqui de técnica legislativa, a gente teve uma alteração em relação ao conteúdo programático, na verdade, a parte específica, mas na verdade o que eles fizeram? Eles colocaram o código de ética dentro do regimento interno, o que faz realmente mais sentido, porque uma coisa se conecta à outra, tá bom? Apenas isso. E por final, acho que a maior alteração aí substancial pra gente foi no cargo de consultoria. A retificação, então, na prova de consultor, a gente teve uma retificação em relação à prova discursiva. Então, pessoal, a alteração substancial que a gente tem no edital de cargo de auditor é em relação à prova discursiva. Isso por quê? Em relação ao cargo de orçamento e fiscalização financeira, a gente tinha um voto em parecer de compatibilidade e adequação. E agora o voto vai ser de compatibilidade ou adequação, ou seja, vai ser um voto um pouco mais enxuto. Mas ainda vai ter aí as mínimo de 45 linhas para serem escritas, tá bom? E em relação aos demais cargos que excluindo a área 20, né, então as demais áreas de consultor, nós temos aí um foco maior no parecer. Então, agora será apresentada uma única proposta, uma proposição, pode ser um projeto de lei complementar, e a partir disso vocês vão fazer análise e escrever um voto favorável e um voto contra sobre a mesma proposição. No edital original, dava-se a entender que nós teríamos 2 proposições. Então, você teria que fazer 2 análises, uma para o favorável e outra para o contra. Então, isso deixa a sua análise menor, porque ao invés de fazer 2 análises, você só vai fazer uma, e ali dentro você vai separar os pontos positivos e os pontos negativos, então, para se construir os 2 pareceres, tá bom? Eu acredito que isso facilitou um pouquinho a nossa vida em relação à discursiva. Tivemos também alterações pontuais ali no conteúdo programático. A área 8,
A área 8, a gente teve uma alteração apenas no número da lei, né? Que foi a lei de associação de representação de municípios, tá bom? E no conteúdo da área 11 de meio ambiente, fica incluída, então, a política de desenvolvimento urbano e a legislação federal de interesse urbanístico, então demos uma aumentada na área 11, e na área 1 também tivemos uma alteração, na verdade, só uma inclusão, para ficar um pouco mais claro, quando ele fala de balanço de pagamentos para a área 1, na parte de economia, ele está falando do BPM6, tá bom? Apenas essas alterações que nós tivemos. Acho que a mais substancial realmente, claro, né, nós tivemos inserção de conteúdo na área 11, mas a discursiva acho que ficou um pouco mais claro o que eles vêm a cobrar da gente, tá bom? Então, esse vídeo era apenas para esclarecer isso para vocês. Curtiram? Não esqueçam de deixar aqui o seu like, tá bom? E compartilhar, afinal de contas, esse conhecimento é para todos. Pessoal, fiquem bem, até mais!